Meus caros amigos cosmonautas, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Nos anos 80, é fato inegável que houveram muitos desenhos que se tornaram icônicos e até os dias de hoje eles são lembrados e cultuados. E acredito que vão concordar comigo que ao lado de He-Man, já teve um vídeo aqui no canal, Thundercats é um dos desenhos mais populares dos anos 80. E aqui hoje no canal Cosmos Cultura Nerd, quando vai da Terra-média até as galáxias mais distantes para trazer até você o conhecimento e a informação de qualidade precisa, nós vamos fazer uma viagem, uma exploração pelo tempo e pelo espaço até o terceiro mundo, onde vamos revelar os segredos ocultos dos Thundercats! Cosmos Cultura Nerd. Thundercats é uma série de animação que teve sua origem em 1985. Ela foi produzida pela Rank Bass Production e foi produzida pelo Ted Wolf. Isso é um fenômeno no mundo pop, se tornando um culto até os dias de hoje. Essa série, os Thundercats, ela segue as aventuras dos Thundercats, um grupo de refugiados do planeta Thunder que se exilam no terceiro mundo após o seu planeta ter sido destruído, e eles são os únicos sobreviventes. E nesse novo planeta, esse novo lar do terceiro mundo, eles enfrentam várias ameaças com os mutantes, incluindo aí também o malvado Mon-Ra e outros lacaios dele. A série ela é interessante pelo seguinte, que ela combinava elementos de ficção científica e fantasia, fazendo uma mescla desses dois elementos. E tinha bastante ação, ficção científica, que tornava a série muito diferenciada, até à frente do seu tempo, do que era feito na época. A série recebeu muitos elogios por isso, a animação era de alta qualidade para a época, e os designs impressionantes pelos cenários que eram muito detalhados, tudo isso. A narrativa também era empolgante e tinha uma profundidade emocional bastante grande. E tratava de temas relevantes como amizade, lealdade, coragem e redenção. E tudo isso por quê? Pois que na época existia toda uma caça aos desenhos de ação e aventura, que eram violentos e tal. E Thundercats, para fugir disso, tinha o auxílio de um psicólogo com vários anos de experiência no tratamento de crianças. E ele revisava cada roteiro antes de ser produzido, garantindo assim que ele fosse apropriado, tivesse uma mensagem de positividade para as crianças da época. Uns 80, gente. Pois era muito diferente. Podemos dizer que até era do mundo na época. Agora, a série é icônica por várias maneiras, vários motivos. E um desses motivos é as influências que a série teve. Ela teve influência da mitologia egípcia, da cultura pop, o movimento dos anos 80 propriamente dito. Agora, falando um pouquinho da mitologia egípcia, a gente vê muitas obras, animações, desenhos, filmes aí, inspirados principalmente na mitologia grega e nórdica, mas egípcia é um pouquinho difícil. Agora, o maior vilão da série, o Mon-Ra, ele era uma clara referência à mitologia egípcia. Ele foi fortemente inspirado na mitologia egípcia. Ele é uma referência direta à prática da mumificação que era comum no Egito Antigo, quando principalmente os nobres, os faraós e assim as pessoas do alto escalão morriam, eles eram mumificados para que tivessem uma vida eterna após a morte. Bom, além disso, a forma final de Mon-Ra, o ser eterno, ele é uma manifestação da conexão com as divindades egípcias, com características de deuses, tipo Amon-Ra. Amon-Ra era uma divindade egípcia do Antigo Egito, que frequentemente é retratado como um ser poderoso e imortal. E a aparência dele variava muito, ia desde um ser humano até um ser divino com cabeça de carneiro.
as variações eram muito grandes dessa divindade egípcia. Agora, o Mun-Ra do desenho, ele tem algumas semelhanças com Amon-Ra. Era um imortal, tinha muito poder místico, conexão com a vida após a morte. A transformação de Mun-Ra, o ser eterno, também invoca imagens de divindades egípcias para transformá-lo numa forma mais poderosa e aterrorizante. Fora isso, a ênfase do Mun-Ra, a obsessão dele em buscar cada vez mais poder e dominar sozinho o terceiro mundo, pode ser encarado como uma interpretação da ambição divina associada às figuras da mitologia egípcia, como Amon-Ra, em quem foi inspirado o Mun-Ra do desenho. Thundercats, fora na mitologia egípcia, também foi influenciado em várias obras. Nós podemos ver influências aí em Thundercats de Conan, o Bárbaro, Senhor dos Anéis e cultura pop, super-heróis da DC e um monte de coisa. Porque Conan, ora, existe muito elementos de magia e feitiçaria em Thundercats. E isso vem de onde? De Conan. Senhor dos Anéis, toda aquela busca do grupo, aquela lealdade, tudo isso é Senhor dos Anéis. Tolkien. Tem que estar nem pôr. Outra coisa, o fato dos Thundercats serem os únicos sobreviventes do planeta natal Thundera, após ter sido destruído, isso é uma referência a Krypton, do Super-Homem, da DC Comics. Situações são completamente semelhantes. Super-Homem que explodiu, foi mandado à Terra, Thundera explodiu, os Thundercats vieram até o terceiro mundo. É a mesma referência, a mesma ênfase narrativa. Essa semelhança pode ser encarada como uma homenagem ou até mesmo uma influência direta mesmo do Super-Homem na mitologia dos Thundercats. O caso é que os personagens, tanto o Super-Homem como os Thundercats, eles escapam do seu mundo natal que foi destruído e acabam encontrando um novo lar onde enfrentam desafios e se tornam heróis. A narrativa é exatamente a mesma, sem tirar nem pôr. Outra referência, e essa está muito na cara, mas na cara mesmo, que a gente muitas vezes não se dá conta, é o olho de Thundera. Quando o Lion ergue a espada de cera e grita lá Thundercats, sai o olho de Thundera com o símbolo dos Thundercats no céu para chamar os Thundercats. O que é aquilo? Gente, aquilo não é nada mais, nada menos que o bate-sinal. É óbvio. A referência está ali estampada na nossa cara. Ambos são usados para chamar os heróis de um momento de necessidade. Lá eu chamo os Thundercats, como sabe, igual eu chamo o Batman. É a mesma coisa, quando eles estão precisando de algum auxílio, vai lá para sinal luminoso no céu. Vem cá, preciso de ajuda. E aí aparecem os heróis, seja o Batman ou seja os Thundercats. Mas a coisa é exatamente a mesma, cada um no seu universo. Mas a referência contextual narrativa é a mesma. A finalidade não tem que tirar nem pôr. Outra referência é a dinâmica entre Lion e Jagger em Thundercats é muito semelhante a uma outra coisa. Vamos lá, vamos analisar um pouquinho aqui antes. Jagger morre, se torna um fantasma, um mentor que aconselha e orienta o jovem Lion durante toda a sua jornada. Bom, o que temos em Star Wars? Obi-Wan Kenobi morre, se torna um fantasma da força, que orienta o jovem Luke durante a sua jornada. A mesma após a morte, tanto Jagger como Obi-Wan Kenobi orientam seus discípulos a continuar no caminho, mesmo após a morte de ambos. Mesmo papel narrativo. O personagem morre, se torna um guia espiritual. Lion
Budiaga para Lion, que oferece conselhos e sabedoria. E a mesma coisa com Obi-Wan Kenobi para Luke Skywalker em Star Wars, no nosso universo. Aí, a mesma narrativa, novamente. Pegando de várias influências, dando uma modificada, mas estabelecendo a mesma função narrativa na história. E isso serve para quê? Para adicionar uma dimensão espiritual, um pouco mais de profundidade para a história, para a mitologia da série. A jornada do Lion e dos Thundercats, ela pode ser vista como uma representação clássica da jornada do herói, lá de Campbell e assim por diante. Com um herói mitológico, tendo vários desafios, superando-os, até que retorna para o seu lar e acaba mudando com após as suas aventuras que teve e assim por diante. E essa jornada, no caso do Thundercats, essa jornada do herói, ela não se centra unicamente em Lion, e sim em todo o grupo, em todos os Thundercats, como um grupo. Eles passam pela jornada do herói, como um grupo, não como um único indivíduo, o Lion. Embora o Lion seja o líder dos Thundercats, né? A série, ela também conta com rituais, cerimônias de iniciação, rituais de invocação de Mun-Ra. E esses rituais, eles têm significados simbólicos, rituais de passagens, que refletem assim tradições e que são encontradas em várias mitologias antigas, uma própria egípcia e outras perder de vista aí pela história. Thundercats nada mais do que isso, foram pegados vários elementos de várias fontes, foram misturados e saiu o desenho Thundercats. Agora, se pararmos para analisar certinho, vamos encontrar vários desses elementos em vários outros lugares ao redor do mundo. Agora, apesar de tudo isso, a gente tem que ser franco também, né? Thundercats, por mais legal que seja, ele apresenta uma visão maniqueísta do bem e do mal. O mal é sempre o mal porque é um mal, que é egoísta, é maligno e tal. O bem é sempre o bem, que é justo, é correto e assim por diante. Não existe praticamente ambiguidade. E essa dualidade é uma característica muito comum de obras de ficção, principalmente aquelas que eram voltadas para um público mais jovem e aquelas que buscavam uma narrativa simples e direta. Que também é o caso, por causa que era um produto voltado para um público infanto-juvenil. Eles não estavam em busca de algo filosófico, cheio de camadas e profundidade, não. Eles queriam uma aventurazinha, se distrair, daí a pouco sair e brincar. É isso que eles queriam. Não uma profundidade filosófica para refletir na existência e tudo isso, não. Isso é para adultos, pessoas mais velhas. No universo dos Thundercats, eles são sempre retratados como os defensores da justiça. E essa visão maniqueísta, ela é reforçada pela figura, como é retratado no Mun-Ra. Ele é uma figura malévola cujo único objetivo é a conquista e a destruição dos Thundercats, que é tudo que eles defendem, que é o código lá de Thundera: honra, justiça, lealdade e assim por diante. Então isso ajuda a estabelecer essa visão maniqueísta do bem e do mal na série. Agora, o fato dos protagonistas, dos personagens principais, nos casos dos Thundercats, serem felinos, pode ter muitos significados simbólicos. Felinos geralmente são associados à agilidade, à destreza, à força. E os Thundercats, como dignos representantes felinos, representam essas qualidades nos combates, no movimento, e que eles simbolizam valores como a coragem, a habilidade, a determinação. E algumas espécies felinos, como os leões, por exemplo, eles são frequentemente associados à realeza. Quem nunca que ouviu falar que o leão é o rei da selva, o rei dos animais?
Então isso também pode ser refletido na liderança de Lion, que é um leão, que é o chefe dos Thundercats, e na importância dada à sua honra, à sua nobreza, à responsabilidade dele nas suas ações. E os felinos também eles são vistos como animais dependentes que valorizam sua liberdade. E uma das coisas que o código de Thundercats pegam é liberdade. Eles também podem simbolizar a busca pela liberdade e autonomia, tanto nos termos físicos, de liberdade, como também em termos de liberdade de escolha e de autodeterminação. A série Thundercats ela foi concebida principalmente não para ser uma lição de moral, não para passar referências históricas, mas principalmente para vender brinquedo, vender bonequinho de personagem, o que era muito comum na década de 80. Muitos desenhos animados eram produzidos como veículos de marketing para promover linhas de brinquedos relacionados. E Thundercats não fugiu disso. A popularidade que o desenho teve entre as crianças ajudou a impulsionar as vendas de produtos licenciados, com figuras de ação, jogos e outros itens temáticos, tudo relacionado a Thundercats. E as fábricas de brinquedos foram uma loucura. E os licenciantes mais ainda. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, gente. O nome Thundercats ele pode estar relacionado à mitologia japonesa. Sabiam dessa? O nome Thundercats pode estar vindo da mitologia japonesa. O criador da série ele era muito, mas muito apaixonado pela mitologia japonesa. E na mitologia japonesa existem os Gaijus, que são criaturas que vivem no céu relacionadas ao raio. E que é considerado o céu, no caso, um lugar inacessível aos humanos. E na antiguidade, no Japão antigo, sabe, no Japão feudal, quando o trovão, o raio, atingia o solo e atingia alguém, acreditava-se que era um raiju que escapava das nuvens e estava atacando a sua vítima com as garras expostas. Agora, segundo a tradição, segundo a crença, os gaijus eles podiam ter várias e várias formas, inclusive de gatos. Aí fica a dica, né? Apaixonado por mitologia japonesa. Bom gosto, aliás. Mitologia é sempre bom. E felinos. Por que não? Deu no que deu, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Pergunta que toda criança dos anos 80 certamente fez. O terceiro mundo é ou não é a Terra? E aí? O que vocês acham? Me digam aí, gente. Digam aqui nos comentários. O terceiro mundo é ou não é a Terra? Bom, vamos analisar o seguinte. Existem algumas citações no desenho que podem indicar que é a Terra em algum momento no futuro, ou um futuro pós-apocalíptico, onde a civilização que nós conhecemos hoje se deu mal e foi para cucuia. Bom, o que fez mais? Temos lá o episódio do Rei Arthur, onde aparece o Rei Arthur, Estação Excalibur, Dama do Lago, Mago Merlin. Todas essas citações são na Inglaterra medieval. Se fosse outro planeta, para que ia citar coisas da Inglaterra medieval em um planeta distante? Não faz sentido. Referências à cultura japonesa. Também existem várias referências à cultura japonesa. E aí? Mas nunca teve uma referência, uma citação clara dizendo: não, esse planeta é a Terra. Ela teve uma catástrofe assim, assim, assado e aconteceu isso, mas é a Terra. Aí fica a carga de cada um, querer ou não acreditar se o terceiro mundo é a Terra ou não. Eu particularmente acho que as evidências a favor de que o terceiro mundo é a Terra são muito grandes para serem ignoradas. Então sim, eu considero, mas
vai de cada um. E assim, meus caros amigos cosmonautas, chegamos ao fim dessa incursão, dessa viagem pelo cosmos, universo da cultura nerd. E eu peço a vocês, meus amigos, se gostou, lembre-se de fazer os 3C. Curte, comenta e compartilha. Isso é muito importante, gente. Esse canal é um canal pequeno, tem pouco alcance, dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo profundo, que requer muita pesquisa. Então peço a vocês, me ajudem com os 3Cs. E assim me ajuda a conseguir 1000 membros inscritos no canal. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gostam de me seguir, também me sigam lá nas lives do canal Star Geek Nerd Wars, toda terça às 8 horas da noite, onde numa live de 1h30, eu junto com alguns amigos, a gente discute algum tema importante relacionado ao universo do nerd. Então lá, Star Geek Nerd Wars, toda terça às 8 horas da noite. E até o próximo vídeo, meus amigos cosmonautas, e vida longa e próspera.